Nada é imutável. Desconfiai do mais trivial, daquilo que na aparência é singelo. Examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos, expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente e de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Três dias, 12 horas, 6 intervenções artísticas, 6 palestrantes nacionais e internacionais, com mais de 20 debatedores e uma reflexão. Qual é a necessidade poética do ser humano? Tudo isso transmitido ao vivo do Instituto SEB, a fábrica, para você embarcar conosco online no Revolução Poética, Festival de Ideias. Em sua obra A Via, Edgar Morin chama a atenção para a importância de conhecermos as necessidades poéticas do ser humano, para vivermos em uma sociedade sadia. Segundo o autor, sem essa consciência, as relações civilizatórias estariam muito comprometidas. Completando esse pensamento, Milton Santos, um dos maiores geógrafos brasileiros, defende a ideia de que é preciso uma nova interpretação do mundo contemporâneo, discutindo a construção de um universalismo menos excludente. Inspirada por esses conceitos, a Fundação do Livro e Leitura criou o evento online Revolução Poética, Festival de Ideias, que buscará amplificar a ideologia presente nesses questionamentos nos dias 25, 26 e 27 de abril, a partir das 19 horas. Adriana Silva, idealizadora e curadora do projeto, conta pra gente um pouquinho de como foi esse caminho que ela percorreu para transformar essa inspiração em uma realidade. O Revolução Poética foi durante muito tempo um projeto da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, criado especialmente para deixar em evidência Edgar Morin, conforme já mencionado aqui no programa, porque foi ele que nos inspirou a pensar na necessidade poética do ser humano. E essa necessidade vai muito além, da própria literatura. Tem a ver com as suas necessidades básicas, com as suas vontades de voar mais alto. E aí, então, a ideia da gente transformar isso num projeto específico, com começo, meio e fim, onde a gente vai evidenciar algumas utopias dentro dessa revolução poética. Revolução poética é também a revolução desejada pela Fundação do Livro e Leitura. Uma revolução que possa fazer rimas, que as pessoas não imaginam ser possíveis. E é isso que a gente está querendo para esse projeto. Chamar a atenção a partir da sensibilidade, chamar a atenção a partir do pensamento possível, tentar sair fora da caixinha e fazer a revolução que todos nós queremos, que é a revolução da poesia. Mas vale lembrar que uma boa ideia é só o começo. Esse projeto só conseguiu ser viabilizado através do edital PROAC Lab Expresso, via Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O edital é uma das frentes da Lei Aldir Blanc, criada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo para atender o segmento após a crise instalada pela pandemia. Por esse motivo, aliás, o Revolução Poética foi concebido no formato online, sem público presencial e com toda a produção seguindo os protocolos de segurança da OMS. Assim, você pode curtir toda a programação do conforto de sua casa, evitando aglomeração e tentando diminuir o contágio do vírus. Agora, falando em programação, vamos dar uma olhada nela? Diversos artistas foram convidados a expressar poeticamente diálogos complexos e necessários, através de suas intervenções. Na sequência, acompanharemos debates com especialistas, criando assim uma festa de olhares que se debruçam sobre o mesmo tema. No dia 25, falaremos sobre as velhas e as novas utopias. Já no dia 26, questionaremos sobre o que é uma utopia realizada e qual seria a maior das utopias.
Para finalizar, no dia 27, os temas são as necessidades poéticas do ser humano, utopia, e por uma outra globalização, entre utopias e distopias. Chegou a hora de escutarmos de alguns participantes, em primeira mão, um pouquinho do que vai acontecer. Primeiro, eu gostaria de saber o que significa a revolução poética para vocês. Bom, toda revolução ela parte de um incômodo, né? E de uma necessidade de superação de alguma opressão, de alguma situação injusta. E a humanidade desde sempre é forçada em várias esferas, vários níveis sociais, emocionais e econômicos a, a forçar essa revolução, né? Para que as coisas continuem evoluindo e melhorando. E quando ela é feita de maneira poética, eu acredito que ela é feita com o coração, com sentimento, que ela é feita através da sensibilidade, né, da humanidade, e a partir daí podem surgir coisas lindas, né, como obras de arte, poesias mesmo, músicas, filmes, uma comida. Então, eu acredito que a revolução ela está em cada ato, cada sentimento que a gente coloca. E quando ela vem com poesia, com amor, com sentimento, eu acho que ela fica muito mais poderosa e eficaz. Palavra pode ser também outras coisas, pode ser também poesia na música, poesia na arte, poesia no cinema. Então, acho que essa palavra de revolução da poesia pode ter uma interpretação como dizendo a poesia vai se abrir de uma certa forma a outras fontes, a outras artes, entendeu? Poesia do cinema também. Então isso para mim aparece como uma primeira ideia, entendeu? A ideia da revolução, entendeu? Quando você fala de revolução é muito importante porque revolução quer dizer que há uma verdadeira transformação, entendeu? A palavra revolução tem uma conotação muito forte. Então, se você fala nesse sentido, que revolução pode ser transformação, pode ser mutação, pode ser até metamorfose, entendeu? Então, tem uma conotação bastante forte, entendeu? Eu acho que o que aproxima qualquer cientista, e sobretudo um cientista social, dessa discussão, é aquilo que tem caracterizado mesmo o encaminhar das coisas a partir da palavra poética, né? A geografia pode sim participar dessa discussão a partir da proposta de Milton de entendê-la como uma filosofia da técnica. As paisagens que são a porta de entrada do nosso trabalho, produto do trabalho humano, as paisagens naturais não existem mais depois que o planeta passou a ser fotografado e a partir dessa fotografação a produção de imagens e essa informação, a imagem, passa também a fazer parte do grosso ingrediente da política, ou seja, da tomada de decisão pela sociedade, através das relações sociais, do que fazer com a superfície do planeta. A partir da poética que, apesar de tudo, deste mundo perverso, fantasioso, a poética está para ser apropriada. Eu tenho trabalhado, não vai dar para falar aqui, para não me alongar, num conceito de geopoética, mas recuperando a origem dessa palavra feita por um paisagista irlandês. Há muito de poético, mesmo nas desgraças. Léo, me fala um pouco desse mini documentário que você está produzindo a partir do tema Velhas Utopias. Aí, pensando nisso, eu fui convidado a produzir um vídeo documentário com o tema As Velhas Utopias, que é a proposta temática desse festival. E
E eu pensei em desenvolver algo que já vinha relacionado com o trabalho que eu vinha fazendo de documentação dos povos indígenas, das lutas pela terra, sobre as questões do meio ambiente, que eu acredito que é uma questão muito importante para todos nós, não somente para quem vive na floresta, mas para quem está na cidade também. Cada vez mais fica mais evidente o quanto que as mudanças climáticas atingem todo mundo, todos nós, e o quanto é importante a gente olhar por isso com atenção. Então, eu preparei um vídeo documentário de alguns arquivos que eu já tinha gravado, pensando justamente sobre isso, como é uma luta importante a ser feita, necessária, como ela é tão antiga também, desde os primórdios da humanidade. As disputas pela terra, elas perseguem o ser humano desde sempre, e isso nunca mudou. Isso, na verdade, só piorou. Então, eu quis jogar um facho de luz nesse tema que, para mim, ele me toca muito, e eu acredito que com isso a gente consiga conscientizar mais quem assistir esse vídeo e ter novas ideias de como a gente fazer desse lugar uma passagem melhor para todo mundo. O que uma geógrafa tem a dizer sobre poesia, Maria Adélia? As pessoas poderão imaginar o que é que uma geógrafa tem a dizer a respeito de poesia, porque de ideias temos muitas, não é? Mas é um desafio muito interessante para uma geógrafa tentar lidar com a palavra poética, buscando o seu sentido e tentar, como geógrafa e sem deixar de sê-lo, participar dessa discussão. É uma discussão que os geógrafos mundo afora, inclusive muitos geógrafos brasileiros, têm feito, no sentido de buscar um diálogo entre a geografia e a arte, como eles chamam. Um importante autor nesse sentido, meu ilustre colega Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, por exemplo, tem feito um diálogo com a literatura, especialmente com João Guimarães Rosa, mas também com o cinema e com a pintura. É uma área de trabalho muito difícil, muito complicada, porque exige muita erudição, tanto da formação geográfica quanto da formação sobre a arte, o que não é coisa simples, né? Os grandes do mundo lidaram com isso. Cito, por exemplo, Heidegger, que é um autor muito importante para quem estuda o espaço da vida humana, não é? Como é o caso da geografia. Eu sei que a gente vai ter uma noite no Revolução Poética só para falar desse tema, mas eu queria saber qual é a importância do trabalho do Milton Santos e da sua obra Por uma Outra Globalização. Eu acho que tem havido muito mais um trabalho de conversa entre geógrafos e a arte do que entre a geografia e a arte, né? A geografia, especialmente aquela trazida por Milton Santos, que ele denominou de geografia nova, onde ele propõe um rigoroso arcabouço teórico, epistemológico, metodológico, para que o mundo seja conhecido por nós através das nossas ideias, do nosso conjunto de ideias, né? E, nesse sentido, a obra de Milton é revolucionária, porque ele reformulou a geografia, dando-lhe uma roupagem rigorosamente científica, e nós, então, a partir dela, podemos hoje dialogar com todas as disciplinas, porque temos palavras tornadas conceito que são chaves para tanto, né? No caso da geopoética, eu trago aqui o conceito de território usado, né? É condição da existência usar o território. Desde que você nasce, sai da barriga da sua mãe, você passa a ter esse direito inalienável da sua existência. E a sua existência, aí teria que ir a Heidegger, para buscar a essência do ser, tem na poética, na poiesis, desde Platão, não é? Passando por todos eles, até chegar ao presente e nos
termos condição de discutir esse tema tão complexo. Alfredo, você passou muitos anos da sua vida debruçado sobre a obra de Edgar Morin. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Eu posso falar muito porque eu participei diretamente na elaboração do livro A Via. Morin, no que diz respeito da política da humanidade ou da política do homem, e tudo aquilo que tem uma relação com nossa, eu diria, com nossa relação à antropologia política, entendeu? É uma reflexão de Morin que vem de muitos anos, entendeu? Que vem, eu diria que está na obra dele desde o começo, entendeu? Desde os anos 50, fins dos anos 40, ele tem essa preocupação. E o que é interessante é que cada obra dele que está nessa direção sempre tinha um lado que eu chamaria de promitório, que é uma ideia que ele se coloca como digamos, como situações possíveis, né, no futuro. Então, há um aspecto que é muito importante nessa parte de sua obra, né, que estou falando, que é muito interessante porque ele aponta de uma maneira antecipada aquilo que a gente pode ter como consequência. Então, esse tipo de reflexões, não? Morin teve um processo na elaboração dessas ideias que ele escreve nessa parte de sua obra, que tem muito a ver com o que nossa condição humana, o impacto de nossa relação também com a natureza, nossa visão do mundo através da economia, através da vida própria, da vida cotidiana, entendeu? Se reflete muito nas preconizações que ele faz. Agradeço imensamente a participação de vocês e confesso que a minha ansiedade só aumentou para assistir esse festival de ideias poeticamente revolucionárias. Para saber mais detalhes sobre esse e outros eventos da Fundação do Livro e Leitura, acompanhe todas as nossas redes sociais. E não vai perder a data do Revolução, hein? Já coloca lembrete na agenda do celular para não ficar de fora. O importante é não perder. Eu posso contar com você? Então até lá!